Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Formação Católica do Atos Podcast. Eu sou Rebeca Dourado, sou médica, ginecologista e obstetra e hoje vim falar aqui com vocês de um tema que muito me deixa feliz, que é falar dessa grande santa, Santa Giana Beretta Molla. Então eu vou falar um pouquinho sobre ela, sobre como ela é realmente inspiradora para muitas pessoas, especialmente para a classe médica e dos profissionais da saúde, né? Vocês vão entender um pouquinho da vida dessa grande santa. Ela que foi médica, esposa e mãe, e além de tudo, santa. Então, falar um pouquinho de Santa Giana é falar primeiro de uma santa atual, né? Uma santa dos nossos tempos. Isso é importante a gente contextualizar, porque foi uma santa que foi canonizada por São João Paulo II há bem pouco tempo atrás, e foi uma santa que morreu também há muito pouco tempo, né? Ela morreu em 1962, então realmente ela é uma santa dos nossos tempos. Ela é uma santa que viveu uma vida como a minha, como a sua, que está aí do outro lado, e que nos mostra realmente de uma maneira muito palpável que a santidade para um leigo é possível. É uma santa também que, muito especialmente para os católicos, ela tem um sentido muito especial, e para os católicos, principalmente brasileiros. Eu falo isso porque ela era uma santa italiana, porém ela tem uma relação fortíssima e muito estreita com o Brasil. Tanto que 2 dos seus milagres comprovados foram milagres com mulheres brasileiras. Engraçado dizer isso porque ela é uma santa que tem uma predileção especial pelas mulheres. Por isso que tanto ela me encanta. Porque, de fato, os milagres reconhecidos pela ação e a intercessão de Santa Giana foram com mulheres. E mulheres em situações muito especiais, que por isso que também tanto nos chama a atenção. Porque foram mulheres que estavam ou num processo de um pós-parto ou num processo de uma gravidez de risco e que precisavam de uma intercessão de um santo poderoso, no caso dela. O primeiro relato de um milagre pela intercessão de Santa Giana aconteceu no Maranhão, numa cidadezinha mais ao sul do Maranhão, conhecido como Grajaú. Ali, gente, tem um hospital que a gente vai saber um pouquinho mais lá na frente sobre a história dela e vai entender o porquê e a grande relação que ela tem com esse hospital. Mas vou dar aqui uma pequena pincelada do que foi esse hospital, do que é esse hospital na vida de Santa Giana. Foi um hospital que foi fundado, foi construído por 2 dos seus irmãos. Ela teve irmãos padres, irmãos sacerdotes que vieram, um deles veio com a missão aqui no Brasil, no Maranhão, de fazer realmente uma missão católica, de trazer esse chamado de verdade à cura e cuidado com os doentes. Então esse sacerdote, ele veio para cá e fundou, juntamente com outro irmão de Santa Giana, esse hospital no interior do Maranhão, na cidade de Grajaú. E esse hospital é uma maternidade. E foi ali que uma moça de 28 anos se internou, ela que estava na sua 3ª gestação, internou com um histórico de uma gestação muito complicada, onde o bebê infelizmente já não estava mais com vida dentro do útero dela, e foi feita uma cesárea na esperança de pelo menos salvá-la. E a cesárea foi muito complicada, né? Os médicos relataram na época que era uma cesárea com muitas aderências, muito difícil o controle realmente das hemorragias, mas a mulher, por muita misericórdia de Deus, conseguiu se salvar. E depois dessa cesárea, ela desenvolveu uma complicação que é uma complicação séria, né? Ela desenvolveu uma fístula, que nada mais é do que uma comunicação no caso a fístula é uma comunicação entre órgãos. No caso dela, foi uma fístula entre o reto, que é a porção final do intestino grosso, e a vagina. Então ela desenvolveu uma fístula reto-vaginal, com a qual ela sentia dores terríveis, dores abdominais muito importantes,
E ela tinha também, assim, de uma maneira bem, né, vou tentar descrever aqui para vocês qual é o quadro clínico de uma situação como essas. Ela tinha saído a extrusão de fezes pela vagina através da fístula. Então aquilo ali estava comprometendo de fato não somente a qualidade de vida dela, mas a saúde dela mesma. E quando ela retornou ao hospital para conversar com o médico e para ser examinada e para ver o que poderia fazer para resolver aquela situação, o médico disse que a única forma de se resolver era por meio de uma cirurgia. E ela ficou muito preocupada, porque primeiro ela não queria novamente ser operada, por conta ainda do que ela carregava, da cesárea anterior que ela tinha vivido. Ela sabia que ia ser uma cirurgia complexa e ela se desesperou. E foi aí que uma das enfermeiras do hospital, que era uma irmã capuchinha, chegou a ela e a apresentou a Santa Giana. Ela, que era protestante, que não acreditava na intercessão dos santos, começou a pedir a Deus para que, por meio de Santa Giana, para que ela pudesse se curar daquela fístula. E em poucas horas, os sintomas que ela estava tendo, principalmente esses sintomas de dores abdominais intensas, começaram a diminuir até cessarem. E quando o médico, nos dias seguintes, foi examiná-la novamente, constatou que ela estava curada milagrosamente daquela fístula. Coisa que para a medicina, isso eu atesto, realmente é algo muito mais impossível realmente de acontecer, sem que haja uma intervenção cirúrgica. E essa moça foi de fato curada por intercessão de Santa Giana. Então foi o primeiro milagre documentado de Santa Giana que aconteceu aqui no Brasil, em Grajaú, no Maranhão, no ano de 1971, 9 anos depois da morte dela. Um outro milagre brasileiro foi numa cidade no interior de São Paulo. Esse milagre, a mim, que sou obstetra, me toca bastante, porque eu vejo situações como essas, dessa moça que eu vou citar para vocês, com uma certa frequência. E essa moça, ela tinha uma gestação que desde o início foi muito complexa. Ela teve ameaça de aborto no início da gestação. E, infelizmente, com 16 semanas de gestação, que aí, gente, para a gente contextualizar, 16 semanas gira em torno do final do 3º mês, começo do 4º mês de gestação, ela teve o rompimento da bolsa das águas. A gente, como médico e obstetra, eu posso atestar isso para vocês, o líquido amniótico, nesse início da gestação, ele é de suma e primária importância para que uma mulher possa gestar com segurança um bebê. E o bebê se beneficia desse líquido não porque ele respira por meio do líquido, não. O bebê ele respira por meio do cordão umbilical. No entanto, nesse início de gestação, até por volta de 24 semanas de gestação, o bebê se beneficia do líquido porque o líquido ajuda na formação dos pulmões do bebê. Então a gente, como médico, sabe que um bebê que tem a bolsa rompida e que o líquido sai todo pela bolsa, antes dessa data de 24 semanas, a chance de ele nascer com os pulmões hipoplásicos, ou seja, não formados, não totalmente formados e consolidados, é altíssima, é quase 100%. E dessa forma, mesmo que o bebê ainda dure alguns dias ou semanas a fio, dificilmente depois que ele nasce ele consegue sobreviver. E no caso dessa mulher, ela, com o auxílio do bispo da cidade em que ela estava localizada e com o esposo dela, os três se uniram realmente numa corrente muito forte de oração, pedindo a intercessão dessa santa poderosa, que é Santa Giana Beretta Molla, pela vida desse bebê, dessa menininha que eles estavam ali, que ela estava abrigando no seu leito. E pasmem, contrariando tudo que a ciência disse, essa menina de 16 semanas conseguiu ficar no ventre da mãe dela até 32 semanas e
ela nasceu de um parto cesáreo e ela hoje vive uma vida totalmente normal e sem sequelas. Para a medicina, isso eu posso atestar para vocês, é um verdadeiro milagre. Porque de fato a gente não sabe como uma situação como essa pode acontecer. Só para vocês terem ideia, no meio em que eu frequento e que eu vejo isso, muitos médicos, infelizmente, indicam que a mulher aborte seus filhos com uma situação muito semelhante dessa que essa mulher viveu. E, contrariando tudo, né, esse casal decidiu realmente manter a gestação até onde era possível mantê-la e tiveram uma bebê saudável e sem sequelas, o que é um verdadeiro milagre para a ciência. Então, a bebê nasceu no ano de 2000, olha para vocês verem como é bem recente, né? Uma santa dos nossos tempos, de fato. E no ano de 2001, de fato, foi constatado que havia sido um verdadeiro milagre aos olhos da ciência, aquilo ali não era possível. Então, para vocês verem como Santa Giana é uma santa que tem uma predileção, primeiro pelos nascituros, né? Ela é uma santa intercessora dos nascituros. Ela é uma santa intercessora das mulheres gestantes, das mulheres que estão passando por alguma dificuldade na gestação. Então, você que está aí do outro lado, que é mãe, pode recorrer à intercessão de Santa Giana Beretta Molla, que eu tenho certeza que ela vai ouvir suas preces. Então, vamos falar um pouquinho sobre a vida dessa santa. Afinal, alguém não vira santa do dia para a noite. É preciso haver todo um construir de uma vida para que ela chegue realmente a esse ápice que é encontrar Jesus face a face e ser digna do reino dos céus. Esse é o nosso desejo como um todo, né? Esse é o nosso desejo de vida, é para isso que nós vivemos. E Santa Giana cumpriu isso de uma maneira muito primorosa. Mas eu digo que ela, como santa do nosso cotidiano, ela teve toda uma base que pudesse dar esse suporte para que ela chegasse ao que ela se tornou, de fato. E essa base foi a família dela. Então eu vou ler alguns trechos desse livro aqui para vocês, que eu recomendo fortemente. É um livro maravilhoso. Santa Giana, médica, esposa e mãe, um holocausto pela vida. E ele é da editora Arte Press, então vou mostrar aqui para vocês, tá certo? E ele contém aqui alguns trechos de cartas que foram trocadas entre ela e o seu esposo, entre ela e o irmão missionário no Brasil, que eu citei para vocês, e que eu acho importante eu, em algum momento, ir recorrendo a essas frases ditas por essa santa ou por pessoas que a conheceram, para que vocês possam palpá-la mais de perto, assim como eu palpei quando eu li esse livro, a primeira, a segunda, inúmeras vezes já que eu o li. Então, vou trazer aqui um pouquinho sobre a história da família de Santa Giana, quem eram os pais de Santa Giana, e falar um pouquinho do cotidiano da família deles, para vocês verem primeiro que é um cotidiano simples, é um cotidiano palpável. Muitas famílias vivem essa realidade hoje em dia, e você aí do lado também com certeza vai se identificar com muitas coisas que são relatadas aqui por essa família tão santa. Então, a primeira coisa importante sobre essa família, né? O pai dela era um funcionário de uma firma e a mãe dela era uma mulher simples. Todos os dois eram pessoas simples, né? De pouco estudo, mas de muita inteligência. Vamos botar dessa forma, né? Vocês vão ver aqui um pouco, né, como eles eram pessoas inteligentes na maneira de educar os filhos, na maneira de lidar com os filhos, e como isso serviu de base para a formação de uma grande alma como a de Santa Giana. Então, o pai dela trabalhava como funcionário dessa firma, lá na Itália, na cidade de Magenta, e a mãe dela se detinha aos afazeres do lar. E eles foram um casal que tiveram muitos filhos mesmo, a gente vai ver aqui, mas eles tiveram também perdas importantes, né? Então, dos filhos que eles tiveram, 5 faleceram,
4 deles ainda na infância e uma, que era a filha mais velha, faleceu já numa idade mais avançada de 27 anos. E que foi a perda, né, dos filhos, dentre todos, a que mais realmente impactou a família de muitas formas, e principalmente Giana, porque essa irmã mais velha dela era a grande confidente de Giana. Vou ler aqui um pouco do exemplo que eram os pais dela para a vida dela, né? Isso aqui ela mesma relata dessa forma como eu vou ler aqui para vocês. Nossa mãe era uma mulher maravilhosa, dotada de inteligência e vontade férrea. Era severa consigo mesma, porém muito amável conosco. Tão vívidos como esse, a gente vê que realmente é possível nos tempos de hoje educar santos. Vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre o cotidiano dessa família. Olha aqui que interessante. A numerosa família se reunia à noite, em torno dos pais. A dedicada mãe se ocupava de algum trabalho manual, em que era mestra. O pai fumava um tranquilo cigarro. Amália, a irmã mais velha, tocava muito bem o piano e alegrava os pais e os irmãos com músicas de Bach, Chopin e outros compositores. Naquela época ditosa, a televisão não invadira ainda os lares e o convívio cheio de afeto envolvia cada membro da família. Eu tenho que trazer isso de alguma forma muito vívida para vocês que estão aí me escutando, porque por mais que a televisão realmente não fizesse parte do cotidiano, eu acredito muito ferreamente que, mesmo que já existisse a TV nos lares, nesse lar, no lar dos pais de Santa Giana, os pais dela não abririam mão jamais desse tipo de convivência para estar toda a família na frente de uma televisão. Então isso a gente traz de uma forma muito palpável para os nossos dias. Quantas vezes nós, como pais, às vezes deixamos de desfrutar de uma boa convivência com os nossos filhos para estar ali na frente de um celular? Me responde aí você, quantas vezes? Quantas vezes os nossos filhos nos pedem ardentemente que a gente se comunique com eles, que a gente brinque com eles, que a gente interaja com eles e que a gente está ali disperso na frente de uma televisão, de um celular? Então esse exemplo desses pais me traz isso muito forte e me dá aqui meio que um puxão de orelha, e que eu também tenho que fazer isso para vocês aí do outro lado. Se policiem para que vocês possam viver esse tipo de rotina com seus filhos, trazendo eles para apreciar a boa arte, trazendo eles para apreciar o bom convívio em família e tirando-os cada vez mais da vida em frente às telas. É importante também falar dessa família e dizer que eles tinham um hábito muito lindo e muito, infelizmente, perdido nos nossos tempos. Eles tinham o hábito todas as noites de rezar o rosário com a família toda unida. Então é algo que a gente vai perdendo, infelizmente, e que isso precisa ser resgatado, né? Outro trecho, né, que ela fala aqui, que isso também é importante a gente atentar, né, é a unidade que esses pais tinham entre si. Então, por exemplo, ela fala aqui, ó: quando mamãe devia fazer uma repreensão, papai a apoiava e vice-versa. Ambos estavam de acordo, seguindo uma mesma linha de conduta na educação. A gente precisa também ter essa unidade como pais, como mães, né? Como é importante esse processo de a gente como mãe, como pai, estar em unidade um com o outro. E isso somente muito diálogo e acertos fora do ambiente dos filhos, né? Muitas vezes ali os dois sozinhos, conversando e se acertando entre si, é que a gente consegue essa unidade. Então, casais que estão aí do outro lado, conversem entre si. Conversem e tragam essa unidade que só muito diálogo e muita oração
em casal, conjugal, pode trazer. Esse, assim, é o grande ensinamento que esses pais trazem. Outro grande ensinamento é que foram pessoas que desde sempre entenderam a importância da boa formação também na escola, da importância de gerar filhos para que eles pudessem ser bons profissionais, para que eles pudessem se destacar como profissionais, ganhar o seu dinheiro, mas não somente no intuito de enricar, mas no intuito de ajudar ao próximo. Isso é unânime. Santa Giana cita que tem trechos também de irmãs dela que falam também dessa questão de que os pais falavam o tempo todo de que o dinheiro era para que eles pudessem sobreviver, mas que também para que eles pudessem fazer caridade, ajudar o próximo. E aí, nessa história, olha aqui, ó, quantos filhos eles formaram nessa caminhada, né, de incutir na cabeça deles a importância dos estudos. Então, bora aqui ver quantos, né, o que foi o resultado dessa orientação. Dessa forma, eles tiveram 2 filhos e 2 filhas que se tornaram médicos, uma filha que se formou em farmácia, uma outra que diplomou-se em piano e os outros 2 filhos que se tornaram engenheiros. 2 dos filhos e 2 irmãos mais tarde, né, de Santa Giana, se tornarão também sacerdotes. Então, além de um ter sido engenheiro e outro ter sido médico, esses 2 ainda acrescentaram uma outra formação em teologia e se formaram sacerdotes posteriormente. Então, que família abençoada, que berço, né, é esse que forma homens para Deus e mulheres para Deus. A seriedade e a generosidade em favor dos outros eram os princípios fundamentais da nossa educação. Os nossos pais eram severos, mas explicavam as coisas para nos convencer. Era magnífico sermos tantos na família. Aprendíamos unidos a nos alegrar e a sofrer. Ajudávamos nas dificuldades da vida e nos estudos. Os meus santos pais, tão retos e sábios, daquela sabedoria que é reflexo de suas almas boas, justas e tementes a Deus. Esses são a base para a formação dessa grande mulher, dessa santa que tanto nos inspira para o mundo de hoje. Agora vamos entender quem foi essa mulher. A gente falou um pouco da base dela, do que tornou, né, o princípio para que ela pudesse se tornar uma santa. E agora nós vamos falar um pouquinho de quem foi essa mulher e como que ela chegou com seus pés até o final da sua vida e o que ela criou e formou ao longo dessa vida. Então, Santa Giana, né, Giana Beretta Molla foi o sobrenome que ela acrescentou ao se casar com seu esposo, a gente já chega lá, mas Giana Beretta foi uma mulher que ela tinha uma característica muito especial. Primeiro, era uma mulher bela, era uma mulher que chamava a atenção pela beleza dela, mas não somente isso. Vários relatos de pessoas que conviveram com ela e até mesmo de pacientes, né, que foram atendidos por ela enquanto ela exercia a sua profissão, relataram a mesma característica singular dessa mulher. Ela tinha um sorriso que transparecia a beleza de Deus. Ela sorria com uma facilidade, era um sorriso que de fato contagiava todos que estavam ao seu redor. Então eu vou ler aqui um trecho de uma das irmãs de Giana, como que ela referia-se à irmã, como é que ela descrevia essa mulher. Deus lhe havia dado uma beleza peculiar, caracterizada por um olhar doce e profundo,
que revelava um espírito equilibrado, uma alma pura, um coração generoso e receptivo de todo o bem. Assim era quando menina, ingênua, pura e simples. Assim foi adolescente. Dedicava parte de seu tempo livre ao estudo do piano, sob a direção da nossa mãe. Então, a base para a formação dessa mulher foi o que ela teve em casa. Como ela mesma disse, antes mesmo de eu tocar em livros e ter aulas de religião, nossos pais nos ensinaram, né? E os pais dela ensinaram ela a ser uma boa cristã, uma cristã real e verdadeira. Mas depois disso, como é que ela chegou e conseguiu aprofundar em águas mais profundas? Eu digo que realmente a vida espiritual de Santa Giana, ela teve um marco. E esse marco foi um retiro que ela fez aos 15 anos. Esse retiro, de fato, mudou a cabeça dela mesmo, a maneira de ela se posicionar e se ver como filha de Deus. Ela ingressou numa comunidade, né, lá da Itália, chamada Ação Católica. Era uma comunidade que tinha como um carisma muito forte, né, meninas jovens para fazer caridade aos mais necessitados. E ela se viu muito chamada àquilo dali. Ela era uma menina muito realmente caridosa e muito sensível às necessidades dos outros. Existem vários relatos dela como uma mulher que era tão sensível à necessidade dos outros, e principalmente dos mais pobres, que ela pegava mendigos na rua e muitas vezes levava ao hospital para ajudá-los. Tanto que as pessoas não conheciam muito esse lado dela, né? As pessoas que a conheciam mais superficialmente. E uma prova disso é que no funeral dela, muitos mendigos, dos quais ela ajudou, compareceram ali para visitá-la no caixão, no seu leito de morte. E ela ali foi realmente reconhecida como uma mulher que, de fato, ajudava muito os mais necessitados e principalmente tinha um olhar muito sensível para os moradores de rua. E ela tinha, né, ela teve essa experiência que para ela foi muito marcante. A experiência desse retiro aos 15 anos, que de fato ela ali se entendeu primeiro como filha de Deus de fato. Ela entendeu como uma pessoa que ela precisava doar a sua vida pelo outro de uma forma plena, de uma forma incansável. E ela entendeu que somente ali, somente daquela forma, e rejeitando qualquer tipo de pecado, ela poderia ser santa. Ela ali teve aquele entendimento que muitos católicos passam uma vida inteira vivendo ali como católicos de IBGE e não conseguem entender algo que, se você ainda não sabe, eu preciso contar para você. Você só entra na morada de Deus se você for santo. Então, ali, aos 15 anos de idade, essa menina teve esse entendimento. Então, eu vou falar aqui, eu vou ler um pouquinho desse trecho dos votos que ela faz, justamente nessa época, aos 15 anos, e que, meu Deus, eu fico impressionada como ela teve a maturidade para entender dessa forma. Então, bora lá. Faço o santo propósito de fazer tudo por Jesus. Todas as minhas obras, todos os meus desgostos, ofereço-os todos a Jesus. Faço o propósito para servir a Deus, de não mais, olha aqui, ir ao cinema, se souber primeiro, sem não saber primeiro se o filme pode ser visto, se é decente e não é escandaloso e imoral. De preferir morrer antes de cometer um pecado mortal. Desejo temer o pecado mortal como uma serpente e repito novamente, 1000 vezes morrer antes de ofender ao Senhor.
Desejo pedir ao Senhor que me ajude a não ir para o inferno. Por isso, evitarei tudo o que possa fazer mal à minha alma. Rezarei uma Ave Maria todos os dias para que nosso Senhor me dê força e uma boa morte. Rogo ao Senhor que me faça compreender a sua grande misericórdia. Obedecerei a Madre Malato, que era a sua diretora espiritual. Estudarei, ainda que não tenha vontade, como esse entendimento para uma menina de 15 anos é profundo, vocês concordam? Amor a Jesus. Desejo recitar a partir de hoje e sempre nas minhas orações de joelhos, tanto de manhã na igreja, como à noite no meu quarto, ao pé de minha cama. Então, de fato, gente, esse entendimento para uma jovem de 15 anos é um entendimento muito profundo. E realmente, a partir daí, ela começou a ter e galgar passos mais profundos, mais firmes no processo de busca pela santidade. Ela teve uma adolescência conturbada, porque ela viveu no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então esse período da adolescência dela foi marcado pela Segunda Grande Guerra. E foi nesse contexto em que ela precisou se apartar da família dela, porque ela precisava concluir os seus estudos. E o pai e a mãe, né, a cidade onde eles estavam morando, era uma cidade que, próximo dessa cidade, estava sendo muito bombardeada. Então os pais começaram a sofrer de problemas cardíacos sérios e precisaram se mudar. E nesse processo em que eles passaram apartados e todo esse drama que eles estavam vivendo por conta da Segunda Guerra, na verdade foi mortal, foi letal para os pais. Então a primeira de fato a adoecer mais severamente foi a mãe. Giana teve, quando soube que a mãe estava bem doente, né, do coração, logo se deslocou para a cidade em que a mãe estava. Então, no dia que ela chegou, a mãe, de fato, chegou a falecer. E apenas 4 meses depois, o pai também faleceu. Então, a adolescência de Giana foi marcada por essas tribulações. E essas tribulações que não a deixaram abater, não desanimaram essa alma, muito pelo contrário. Ela entendia que tudo era vontade de Deus e que aquela família tão temente a Deus, não iria ser desamparada. E de fato não foram, porque depois disso ela e as irmãs foram acolhidas pelos avós maternos. E ali na cidade dos avós maternos, ela conheceu a sua grande diretora espiritual, que foi quem a conduziu, né? Na verdade foi um diretor espiritual, desculpe, quem a conduziu por essa caminhada durante a faculdade e durante a vida como esposa, como mãe, enfim, até o final de sua vida. E nesse contexto, né, ela entrou na faculdade de medicina, na faculdade de medicina de Milão, da Universidade de Milão, e lá ela se formou médica. E a partir dali ela se subespecializou como médica pediatra. Então ela tinha uma predileção de fato pelas crianças, né, mas não somente pelas crianças, né, pelas famílias de uma maneira geral. E ela era muito querida pelos seus pacientes. Ela enxergava aquela profissão ali como uma verdadeira vocação. E ela descreve aqui nesse livro justamente isso, né, de uma forma assim muito bela, a vocação de um médico. Então eu vou ler aqui para vocês um trecho, que esse trecho me chamou muita atenção, né? A descrição é essa, né? Me marcou muito a maneira como ela descreveu a nossa natureza de médico e o que nós médicos, né? Como eu, como tantos médicos católicos, como você talvez, médico católico que esteja ouvindo aí do outro lado, precisa realmente
se tocar, se sensibilizar pela sua vocação. Fazer o bem. Nós temos oportunidades que o sacerdote não tem. Nossa missão de médicos não acabou quando os remédios não têm mais utilidade. Há uma alma a levar a Deus. E a nossa palavra, a dos médicos, tem autoridade. Os médicos católicos, como eles são necessários. Como os médicos católicos são necessários. Eu falo isso porque nós, como médicos, né, principalmente essa geração que tem se formado agora, tem sido muito chamada a atenção para o processo de humanização na medicina. Eu preciso ser um médico humano, eu preciso cuidar do meu paciente com amor, eu preciso olhar e cuidar daquela enfermidade, diminuir as dores dele e cuidar dele de uma forma plena. Certo, você precisa. Mas e quando a medicina não consegue ir além? E quando aquela pessoa ali está fadada a encontrar com o Pai em pouco tempo? Ainda assim nós temos o que fazer. É isso que ela nos chama a atenção aqui. Nós, mais do que olhar para o homem, nós médicos precisamos olhar para a alma. Vou repetir para isso ficar muito claro para vocês. Muito mais do que olhar para o homem, um médico, um verdadeiro médico católico, ele tem que aprender a olhar para a alma. Grave isso é muito importante. E Santa Giana me deu esse grande ensinamento. Esse ensinamento é o que eu carrego do acordar, do exercer da minha profissão ao longo do dia e do dormir, do fechar o olho e agradecer a Deus e pedir a Ele que tenha misericórdia se eu não olhei com um olhar atento para todos os que eu precisava olhar naquele dia. Santa Giana me ensinou isso de uma forma muito palpável. Ela me ensina e ela me relembra isso todos os dias. Então, esse olhar para a alma é o que todo médico deveria ter. E que, infelizmente, é algo que tem se perdido. Eu gostaria de falar agora para vocês sobre um outro aspecto da vida de Santa Giana. A gente viu que ela foi filha e como ela foi bem formada como filha. A gente viu que ela, como adolescente, se encontrou como filha de Deus de fato e com um desejo ardente de ser santa, ainda aos 15 anos. A gente viu que Santa Giana foi médica, se formou em medicina e teve um chamado muito forte para tratar não somente dos corpos, mas também das almas. E agora a gente vai conhecer um outro aspecto que eu digo que é assim a cereja do bolo dessa mulher, que é o aspecto esposa e mãe. Por que eu digo que é a cereja do bolo? Porque se ela tivesse se encontrado até ali como médica, mas não tivesse definido o estado de vida dela, de nada aquilo ali adiantaria. Se ela não tivesse vivido a maternidade da maneira como ela viveu e a entrega dela, ela poderia ter sido uma santa muito mais espetacular do que ela foi. Mas muito provavelmente ela não teria chegado aos corações de muitos mundo afora, e de principalmente muitas mulheres mundo afora, como ela chegou. Porque acima do que se ressalta a respeito de Santa Giana, do fato de ela ter sido uma médica, poxa, uma médica santa, claro, isso é o primeiro contato, é o que nos atrai nela. É o fato dela ter sido médica dos tempos atuais e ter sido santa. Isso foi o que me atraiu nela inicialmente. Foi isso daí. Que eu olhei e disse, poxa vida, é possível então. É possível ter salvação. Se uma mulher que viveu poucos anos antes de mim
conseguiu ter as portas do céu abertas para ela, então eu consigo também. Mas além disso, quando você adentra mais intimamente na história dela, a gente vê que ela é muito mais profunda. Porque não foi a Giana médica que se entregou em holocausto para dar a vida à filha. Foi a Giana mãe. Foi a Giana esposa. Foi essa mulher que se entregou plenamente e trouxe o sentido real do sacrifício de ser mãe. Então é sobre essa mulher que eu quero discursar agora com vocês. Quero conversar um pouquinho e trazer informações da vida dela que são tão válidas. Então, primeiro, um link entre a vida de médica e a vida de esposa existiu no fato de que, um fato curioso, eu disse a vocês que ela tinha um irmão que havia se formado médico e também depois sacerdote, e esse irmão tinha sido missionário aqui no Brasil, numa cidadezinha em Grajaú, lá no Maranhão. Pois bem, esse irmão dela, esse santo sacerdote, né, ele fundou um hospital em Grajaú, no interior do Maranhão, que é uma maternidade. E eles se correspondiam constantemente. E quando ela se formou médica, ela sentiu uma necessidade, ela achou bem que ali era o chamado dela, era servir como missionária no Brasil. Daí a relação íntima de Santa Giana com o nosso Brasil. Porque ela tinha um profundo amor pelo nosso Brasil, porque tinha sido o país que tinha acolhido esse irmão tão amado. Tinha sido o Brasil que tinha aberto as portas para receber esse irmão que tinha uma missão muito bela. E ela sentiu e achou por algum momento que ela também tinha esse mesmo chamado do irmão. Então ela já estava fazendo altos planos para poder ir para o Brasil. E ao mesmo tempo ela tinha uma saúde bem frágil, certo, gente? Ela adoecia com uma certa frequência. E uma preocupação que o irmão tinha, em cartas ele se correspondendo, era: será que ela ia aguentar esse nosso clima tropical? Ela que gostava tanto do frio das montanhas, do gelo, da neve, será que ela ia se adaptar a esse clima tão árido que é o nosso Nordeste brasileiro? Então era uma grande preocupação que o irmão tinha com ela. E foi que, em um discernimento ali, né, junto com o diretor espiritual dela, ele olhou para ela e disse, num momento de oração, que não era aquele o caminho dela a ser seguido. Que ela não era chamada a ser missionária no Brasil. Que Deus não queria aquilo ali para a vida dela. Que Deus tinha outros planos para ela. Na época ela ficou um pouco triste, né? Ela tem cartas com o irmão, se correspondendo com o irmão, com uma certa melancolia, porque não tinha sido aprovado, vamos botar assim, que Deus tinha dado para ela outras respostas que ela não estava esperando, né? E aí eu digo, quantas vezes nós recebemos de Deus respostas contrárias àquilo que a gente está planejando? O que mais me impressiona em Santa Giana é a obediência cega. Apesar de não saber o que está ali na frente por vir, ela obedeceu, ela acatou e ali ela de fato guardou para ela e continuou suas orações pelo seu irmão. E então, pouco tempo depois, a resposta a essa negação de Deus veio. Na festa da Imaculada Conceição, daquele ano, ela conheceu o seu futuro esposo, o engenheiro Pedro Mola, que era um homem também de uma caminhada católica, um homem realmente que praticava a sua fé de uma forma vívida e que já admirava há muito tempo, e ela simplesmente não sabia, não conhecia essa admiração. Ela, só para vocês terem assim, para a gente contextualizar, ela já tinha cuidado da irmã dele,
tinha feito uma transfusão na irmã dele, quando ela estava bastante doente, que infelizmente a irmã veio a falecer depois. Mas aquilo ali, aquele cuidado que ela teve com a irmã, tocou muito Pedro. E ele passou a ter uma admiração profunda por aquela mulher. Então, ele vai descrever aqui como foi o primeiro, quando foi que ele percebeu que ele estava apaixonado por ela. Eu me lembro de ti com o teu gentil, largo e bom sorriso, felicitando o Padre Lino e seus parentes. Lembro-me de ti fazendo com devoção o sinal da cruz antes da refeição. Lembro-me de ti em oração na bênção eucarística. Sinto ainda o teu cordial aperto de mão e revejo o doce e luminoso sorriso que o acompanhava. Realmente a questão do sorriso de Santa Giana é muito marcante, né? E é engraçado que ele era um homem, aí depois eles casaram, eles noivaram, logo depois eles casaram, porque sentiram realmente um chamado muito forte ao matrimônio. E ele era um homem que vivia muito para o trabalho. E ela era uma moça muito sensível para admirar as coisas belas da criação. E ela ensinou ele a desacelerar. Ensinou ele a perceber a beleza ao seu redor. Então tem um trecho aqui dele falando disso que é muito lindo. Logo que ficamos noivos, trocamos ideias sobre como saber encontrar um tempo livre e utilizá-lo. Eu estava habituado a trabalhar quase que ininterruptamente e não tinha mais tempo para me dedicar a hobbies, esportes e cultura. Giana me disse claramente que isso não lhe parecia correto. Conseguiu me convencer de tal forma que por fim comecei a ir com ela ao teatro, aos concertos, às montanhas e por fim ao esqui, se bem que eu não fosse um bom esquiador. Para mim foi uma mudança total. Tive que me adaptar. Mas me dei conta de que aquilo também me fazia bem. É engraçado, né? Porque o casamento, o namoro aqui no caso, que eles estavam vivendo, a preparação para o casamento, é esse ajuste, esse aparar de arestas, esse equilíbrio que o casal encontra. Ela sabia que era importante ele trabalhar, ele sabia que era importante ele também ter um tempo de lazer. E ali os dois foram se equilibrando e chegaram a um casamento muito equilibrado, como ela descreve aqui, como ele também descreve de uma forma muito simples o casamento deles, né? E uma coisa que isso só foi possível, eu digo isso com toda franqueza para vocês, isso só foi possível porque ela foi uma mulher, preste atenção, isso parece uma loucura para os tempos de hoje, mas eu preciso dizer isso para vocês e eu vou provar aqui. Ela foi uma mulher submissa ao seu esposo. Isso é importante a gente citar. A submissão de Santa Giana como esposa foi o que trouxe a felicidade ao seu lar, ao seu matrimônio. Então, como prova, vou trazer aqui para vocês uns trechos disso, que ela escreveu a ele em 1955. Desejo fazer-te feliz e ser aquela que tu desejas, boa, compreensiva e pronta para os sacrifícios que a vida nos pedir. Não tinha ainda te dito que fui sempre uma pessoa ávida de afeto e muito sensível. Agora, aqui estás tu, a quem já quero bem e quero me doar para formar uma família verdadeiramente cristã. Então ela entendeu que ela só iria ser uma esposa feliz se ela se doasse ao seu marido, se ela se doasse à sua família e se ela fosse submissa àquele homem que tanto queria o bem dela como esposa. E a partir daí, quando eles casaram, eles se depararam com a grande felicidade que é a maternidade.
ela descobriu a maternidade de uma forma muito bela. Essa maternidade, ela entendeu que o matrimônio não podia ser separado da maternidade. E ela descreve a maternidade de uma forma aqui que eu vou trazer aqui para vocês, porque isso me marcou de uma forma profunda. E eu espero que marque vocês também aí do outro lado. Toda vocação é vocação à maternidade, material, espiritual, moral, porque Deus colocou em nós um instinto materno, o instinto da vida. O sacerdote é pai, as religiosas são mães, mães de almas. Ai daquelas jovens que não aceitam a vocação da maternidade. Então, ela foi se doando a esses filhos. Então, nasceu o primeiro, que foi o primogênito dela. Nasceu a segunda, né? Então, primeiro veio Pedro Luiz, depois Mariolina, depois veio Laura. E cada gestação que ela ia vivendo, ela ia doando um pouco da vida dela. Ela ia doando, gente, literalmente, porque ela vivia gestações muito difíceis. No quesito, assim, saúde, ela tinha complicações sérias, ela tinha realmente uma saúde muito frágil. E isso era muito visto a cada gestação. Como ela ficava debilitada a cada gestação. Tanto que, quando ela engravidou da quarta gestação, ela teve, assim, vamos dizer, a constatação dessa situação delicada de saúde que ela vivia. Foi diagnosticada com um tumor, era um tumor benigno, no entanto, era um tumor volumoso no útero, um fibroma uterino, e que estava crescendo de uma maneira alarmante. E que aquilo ali, se ela não tratasse, se ela não tirasse, aquilo ali ia ser motivo da morte dela. E os médicos alertaram-na que ela não teria como esperar o final da gestação para resolver essa situação. E orientaram-na a interromper aquela gestação, a realizar o aborto, para que eles pudessem retirar com mais tranquilidade esse tumor. E ela e o Pedro, obviamente, não aceitaram. Né? Então, assim, isso feria completamente as convicções deles como católicos, como filhos de Deus. E ela disse: eu vou me entregar a esse filho e eu não aceito que ele seja tirado de mim. Então, os médicos deram a ela a possibilidade de retirar o tumor ainda com o bebê dentro do útero. E não mexeria, no caso, no bebê. E assim ela aceitou. E tem aqui trechos marcantes, né, marcantes dela, e principalmente o pedido final que ela faz ao filho, né? Então, eu vou ler primeiro aqui algo que ela faz, que ela fala para o esposo sobre a doença dela. Então, Pedro descreve os momentos finais dela e como que ela vivia esse final dessa gestação e como que ela se dedicava como mãe, mesmo sabendo que ela poderia não mais estar com seus filhos em muito breve. Com incomparável força de ânimo e com empenho inalterável, continuaste a tua missão de mãe e de médica até os últimos dias de gestação. Rezavas e meditavas. Lembro-me que o teu habitual sorriso e a tua usual serenidade, diante da beleza, vivacidade e saúde de nossos filhinhos, muitas vezes eram velados por uma preocupação íntima. Temias que tua criança pudesse nascer sofredora. Rezavas e rezavas para que assim não fosse. E aí ele lembra que em um momento ele estava já de saída, no momento final da gestação. Ele viajava muito, passava semanas, às vezes até meses fora de casa, e pouco antes dela dar à luz a essa última filha, Giana Emanuela, foi a última filha dela,
ele teve que fazer uma viagem de poucos dias a Paris. E antes de ele viajar, ela o pegou no canto. E ela fez um pedido a ele. E eu vou ler esse pedido para vocês. Pedro, se deves decidir entre mim e a criança, nenhuma hesitação. Escolhe e o exijo a criança. Salva. Aqui, de verdade, ela entendeu que a vida dela era preciso que ela se deixasse consumir toda para que ela desse a vida pelos seus filhos. Ela viveu dessa forma intensa a maternidade. Até os últimos momentos da sua maternidade, ela viveu doando-se, doando-se, doando-se. E ela foi submetida à cirurgia, foi retirado o tumor. Depois, por conta do risco de romper o útero se ela entrasse em trabalho de parto, foi feito um parto cesáreo. Os outros 3 anteriores tinham sido partos normais. Só que naquela época, as técnicas cirúrgicas eram ainda arcaicas, vamos botar, e os meios de esterilização eram muito precários se comparados ao que nós temos hoje. E ela desenvolveu um quadro grave de uma endometrite pós-parto. O que é a endometrite? É uma inflamação, uma infecção da camada interna do útero. E ali aquele útero virou realmente um receptáculo de germes e de infecção. E ela foi consumida por aquela infecção. Aquela infecção se generalizou, ela teve uma sepse e ela faleceu poucos dias depois de dar à luz, porque realmente os antibióticos que existiam na época não conseguiram debelar essa infecção, que foi tão cruel, né? Mas o que eu digo sobre essa mulher é que, mesmo vivendo, né, esses momentos finais mais duros, mais difíceis de se viver, ela os viveu com serenidade. Ela os viveu se doando até o fim. E de todo esse livro, para mim, como médica, ficou uma frase que me marcou e que eu gostaria de terminar e finalizar essa nossa formação. Principalmente isso daqui fica para você, que é médico ou profissional da saúde e que está em busca de viver realmente a santidade na sua profissão. Então eu vou ler aqui essa frase porque, para mim, meu Deus, como ela fez sentido. O médico pode curar os seus pacientes e não gozar de boa saúde, mas para fazer bem às almas, para curar as almas, é preciso ter a própria alma sadia, para darmos qualquer coisa de nós. E o que é que mantém então a nossa alma sadia? É a vida interior, a vida de união com Jesus Cristo, ou seja, a vida de oração, a vida sacramental. Então, se você quer realmente chegar ao fundo para escutar o que o Espírito Santo que habita em você diz sobre cada paciente que chega até você, é preciso que esse mesmo Espírito não esteja velado pelo pecado. É preciso que a sua alma esteja sadia. Como é que a gente traz saúde à nossa alma? Vivendo uma vida de oração, que ela entendeu isso desde muito, muito cedo, aos 15 anos de idade ela viveu isso, começou a viver isso de uma forma muito palpável e muito real mesmo. E desfrutando de uma maneira muito frequente dos sacramentos que a Igreja Católica te dispõe. É dessa maneira que nós, profissionais da saúde, conseguiremos a mesma coisa que essa mulher conseguiu: sermos santos. Eu espero que você tenha gostado. Já de antemão eu digo, se você gostou, curte aí esse vídeo, comenta aí embaixo que eu quero ver os comentários sobre esse vídeo e compartilha
com as pessoas que precisam escutá-lo, que precisam assisti-lo. Porque eu quero que isso chegue a muitos profissionais de saúde, principalmente, que estão aí do outro lado, precisando realmente beber dessa fonte inesgotável da vida dessa mulher, dessa santa mulher, Santa Giana Beretta Molla. Um abraço a todos, até a próxima.